esse programa. Amor, fecha tua boca. Gente, Shabbat Shalom. Desde já, mais uma vez, que o Eterno continue abençoando a vida de cada um de vocês que estão aqui, também daqueles que estão se propusendo aí a nos assistir através do YouTube, né? Mais uma ferramenta aí que o Criador nos disponibiliza para espalharmos aí a fé monoteísta, né? Meu nome é Renato, para quem não me conhece, faço parte aqui da comunidade Beit Halev e mais do que um privilégio é uma grande responsabilidade. Fico feliz em estar aqui, levando, carregando essa bandeira que bem sabemos que é algo que toca muito no nosso coração e que nós abraçamos aí esse objetivo aí para que possamos juntos carregarmos aí a bandeira da fé monoteísta. Amém. E esse é o primeiro Shabat aí após o Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah não, Yom Kippur. É o primeiro Shabat, tivemos aí uma semana de festividades também, porém uma semana de bastante reflexão, né? Que é o que propõe essa festividade aí de Yom Kippur. E eu espero que vocês tenham passado aí um ótimo Yom Kippur, né? A nossa comunidade fez uma festa memorial no último Shabat e pelas fotos que eu vi, pelos comentários, foi uma festa muito bonita, apesar de alguns contratempos, mas tudo acontece, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. E antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu quero fazer com que esse estudo seja pela pronta recuperação, pedir ao Eterno pela pronta recuperação da minha tia, que na terça-feira dessa semana, infelizmente, ela infartou, está hospitalizada. Não está mais em estado grave, né, mas em um estado que requer muita atenção da parte dos médicos. Ela passou mal em casa e para a família foi um choque, né, foi um baque, e ela ainda está sedada, ficou do médico diminuir os sedativos dela para ela aos poucos ir acordando, né, mas a gente estamos aí nessa apreensão aí, aguardando o que vai ser, né. Cada momento conta. É precioso para cada um de nós. Então que o mérito desse nosso estudo seja pela recuperação da vida da minha tia Raquel, filha de Arlete, que o Eterno assim traga cura completa para a vida dela. É bom que também que o Eterno continue protegendo os nossos irmãos e irmãs que estão lutando nesta guerra aí, que já se arrasta por alguns anos, que o Eterno traga de volta os reféns, traga de volta os soldados para os seus familiares, e que traga paz para Israel, né? Que precisamos muito. Tá bom? Então que o mérito dos estudos seja em prol disso, né? E eu queria também trazer uma proposta de estudo hoje. Eu costumo dizer que eu não me considero um professor, né? E sim um estudante que compartilha aquilo que aprendeu. E como a nossa comunidade ela tem uma linha um pouco mais filosófica, então eu trouxe uma abordagem um pouco diferente para o estudo, onde eu quero que não só eu fale, né, que não seja só um monólogo, mas que seja um diálogo, né. Eu vou trazer aqui alguns questionamentos, né, e que gostaria da participação de todos vocês. Futuramente, se o Eterno assim permitir, estaremos trazendo essa aula ao vivo, né? E quem estiver participando aí, né, ao vivo vai poder também interagir conosco, mas algo que eu achei interessante, né? E queria compartilhar com vocês e espero que haja uma boa aceitação da parte de vocês, tá bom? A paraxá que nós vamos estar estudando de hoje é a paraxá de Razino, né? Que Razino, o que significa Razino? Razino vem da raiz hebraica da palavra Azan, que significa ouvir atentamente ou inclinar o ouvido, né? Que é diferente do Shema, que é só que apenas escute, né? Não, esse Azino traz uma conotação
bem mais profunda, né, de que nós não só possamos ouvir com os nossos ouvidos, mas também ouvir e absorver com o nosso coração, né, e é algo muito mais profundo, né? E essa paraxá é um cântico, né, que Moshe deixa como testemunho antes de sua morte, né? Ele chama os céus e a terra como testemunhas, mostrando que a mensagem do Eterno, ela é eterna, né? Como diz o texto inicialmente: ouvi os céus e falarei, e ouça a terra os ditos de minha boca. Goteja minha doutrina como chuva, caia como orvalho o meu discurso, como vento de chuva sobre a grama, e como as gotas da chuva sobre a terra, quando eu mencionar o nome do Eterno, das grandezas ao nosso Deus. Então, Moshe, ele faz uma convocação meio que inusitada, né? Eis que ouvi os céus e falarei, e ouça a terra os ditos de minha boca. Mas a gente levanta aqui um questionamento: não seria mais óbvio se chamarmos outros povos como testemunha? Por que os céus e a terra? Não faz sentido isso. Mas a resposta é que os povos possuem prazo de validade, se possamos assim dizer, né? Onde estão os persas? Onde estão os edomitas? Onde estão os amonitas? Onde estão esses povos hoje? Hoje já não existe mais ninguém. Então, como chamar alguém para ser como testemunha, se possuem prazo de validade, se mais lá para frente não poderiam testemunhar, se caso Israel viesse a pecar contra o Eterno? Então essa é uma das explicações, né, que Rashi até mesmo nos diz, que nos traz, que Moshe convoca os céus e a terra como testemunha, porque são eternos, né, sempre poderão testemunhar contra Israel quando eles vierem pecar contra o Eterno. Isso era uma mensagem, era um cântico profético, né, que o Moshe, quando ele canta, ele traz essa canção, ele já traz uma profecia, né, de que o povo ele iria errar durante a sua trajetória, né, através dos séculos. O Rambam ele também nos traz uma explicação de que o destaque dos céus e a terra representa uma ordem cósmica, né, uma ordem entre os céus e a Torá, também a Torá. Também tem um Midrash que ele diz que Moshe chamou os céus e a terra porque eles são modelos de obediência. Ou seja, a gente vê o sol, ele nasce e se põe todo dia. A gente não vê o sol nascendo e se pondo no oeste, não. Ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. Não é ao contrário, ele não nasce no sul e se põe no norte. Então a gente vê a lua, o seu ciclo, é uma forma de obediência à chuva, à natureza. Então é um ciclo perfeito, como traz o Midrash, de obediência, e um ciclo eterno. Passaram-se 5.786 anos, os povos se passaram, mas os céus e a terra, eles continuam, Então é muito interessante isso, que um ensinamento muito grande, que os ensinamentos do Rambam, de Rashi, até mesmo do Midrash, dos sábios, nos traz referente a esse assunto, E eu, durante a semana, nos estudos e nas minhas pesquisas, eu vi algo muito interessante, no Midrash que eu estava lendo, que a paraxá de Hazino, ela é quarta de uma série de canções, ou seja, de 10 canções, que nós vemos em toda a Torá e o Tanar. E quais são essas canções? A primeira canção é a canção quando Adão recitou a primeira Shirah no Gan Eden, na qual ele compôs uma canção em louvor ao Eterno pelo dia de Shabat. E fazendo um paralelo aqui, algo muito interessante que também nos traz um paralelo entre a paraxá de Hazino e essa canção que Adão ele fez, que os sábios nos ensinam que quando Adão ele pecou, ele comeu do fruto, estava próximo do Shabat, estava bem próximo, e se ele esperasse poucas horas já entraria no Shabat.
E isso acabou, quando veio o Shabat, acabou vindo também um certo descanso de um julgamento imediato, dando tempo de Adão fazer teshuvá, se arrepender dos seus pecados, né, se arrepender do erro que ele havia cometido e não sendo destruído. E é muito interessante isso, porque a Parashá, ela nos traz uma canção, né, enquanto Adão nos traz uma canção na qual exalta a beleza de uma obra feita pelo Criador, a Parashá Hazino, ela nos celebra o alerta e o perigo do que é nos afastar do Criador, daquilo do que pode acontecer se nós nos afastarmos do Criador. Então é algo muito interessante que eu achei que é de muita valia, né? Que desde o início da fundação, desde quando o ser humano, o homem foi criado, né, já praticamente já estava escrito, né? Já estava escrito e já estava nos mostrando, né, como seria, né, essas coisas que eu acabei de mencionar. Então, a primeira canção dessas 10 foi a canção de Adão, quando ele fez, celebrando o Shabat, né, que hoje a tradição judaica atribui o Salmo 92 sendo essa canção. A segunda canção foi quando Moshe e os filhos de Israel cantaram às margens do Mar Vermelho, né, pela salvação do Eterno. A terceira canção foi quando Israel cantou para louvar no poço de Miriam, né, a gente vê isso na Parashá Hukat. A quarta canção é essa Parashá que nós estamos estudando hoje. A quinta canção é quando Josué lutou contra os Emoritas, né, quando o sol parou, né, quando lemos a história do livro de Josué. Quando a profetisa Débora e Baraque lutaram também contra os inimigos de Israel, nós vemos essa também, mais uma canção. A sétima canção é quando Haná deu a luz ao profeta Samuel, né, a gente vê mais uma canção de exaltação ao Eterno, né, mais uma canção profética. A oitava canção foi quando o rei Davi, né, agradeceu ao Eterno também por ele ter sido salvo dos seus inimigos, né? E a nona canção é o Cântico dos Cânticos, né, a canção que foi escrita pelo rei Salomão, né, a nona canção. E a 10ª canção, já que são 10, que é considerada a canção mais elevada, será a canção de quando o Mashiach vier e os judeus cantarão ao Eterno vindo do exílio, né? Será entoada pelo povo judeu quando o Eterno os redimir, né? E muito interessante também nessa relação das canções é que 9 dessas primeiras canções elas chamadas de um termo chamado de Shirá, que é um termo feminino que é dada à canção, enquanto a 10ª canção possui a terminologia Shir, que é do gênero masculino. E o que isso quer dizer? As 9 canções representam os 9 meses de gestação da mulher. Por isso que ela é considerada nesse termo feminino. Já a 10ª canção não, ela já é considerada o gênero masculino, porque é como se o propósito já foi o filho que já nasceu. Que é Mashiach. Exatamente, que justamente é o Mashiach, né? E como as coisas a gente pode ver que são perfeitas, né? Se encaixam, as coisas se batem, né? Muito interessante isso. Então o Rambam ele explica que toda a criação, né, que toda testemunha é a existência do Criador, assim como o cântico não é apenas uma canção para Israel, ou seja, é algo universal, né? Ou seja, nós sabemos que na era messiânica todos os joelhos se dobrarão e reconhecerão que o Eterno é o único Deus, né? Que todos terão conhecimento do Eterno, assim como as águas cobrem o mar. Então nós vemos através dessa canção, dessa Parashá, que ela não é uma Parashá somente para o povo de Israel, mas é uma Parashá que exatamente, que é para todo o povo, que é para todas as nações, na verdade, que é um cântico universal. Pode falar. Um adendo interessante aqui,
conforme você está falando, eu estou lendo aqui, a Yoram explica aqui que a afirmação, né, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um, não implica apenas na existência de um único Deus, mas que a criação inteira e Ele são um. Né? Então, na ideia, quando a gente fala de a terra e o céu como testemunha, quando a gente olha para a história de Buda, que aparentemente não tem uma relação com o judaísmo, a gente encontra ali um fator universal. Porque a frase que fez com que Buda alcançasse a dita iluminação foi justamente essa, que a terra seja a testemunha. Então, o que tem de universal nisso? Né? Quando a gente entra nessa ideia, por que a terra é a nossa testemunha? Porque é ela quem devolve os seus frutos. Está entendendo? Nela você fecunda a sua semente, nela você planta a semente. Ela testemunha as suas ações e ela guarda as suas ações. E ela então devolve o fruto das suas ações. Está entendendo? Então ela é a testemunha, tu querendo ou não. Sim. Então a ideia, quando Buda, né, ele fez todo o processo de ascensão espiritual, ele era muito rico, nunca tinha visto a corrupção, então conta a história de que ele saiu e viu um homem doente, perguntou o que era aquilo, ele não conhecia a doença. Depois ele viu um homem velho, ele também não conhecia a velhice. E depois ele viu um homem morto, ele não conhecia a morte. Quando ele viu que a realidade do mundo era diferente da realidade em que ele foi criado, ele se desapegou da realidade do palácio e começou então a entender a realidade do mundo. Mas ele entendeu que só se abnegar, né, dos confortos do palácio e da vida não era por si só o sentido da vida, porque a vida é muito mais sofrimento do que alegria. Então não basta só sofrer para compreender o sentido da vida. E aí quando perguntaram a ele, você está abrindo mão de tudo, você está abrindo mão do seu legado, da sua riqueza, você está abrindo mão inclusive até do próprio sofrimento para alcançar a elevação, quem é que vai testemunhar os seus feitos? E essa foi a pergunta que ele virou a chave. Ele colocou a mão sobre a terra e disse, a terra testemunhará. Ou seja, essa geração pode morrer sem ver nada do que eu estou falando acontecer, mas os frutos, né, os frutos vão brotar, ou seja, ela vai trazer o resultado daquilo que é feito sobre ela. Então essa ideia de terra como testemunha é um fator universal. Quando a gente vê isso dentro dessa paraxá, a gente entende que não se trata das coisas que você acredita, não se trata dos valores que você tem no seu coração, mas das ações que você pratica sobre o mundo. Entendeu? Então essa é a conexão com o eterno, né? Nos conectarmos com a criação. Sim. Se a gente tem um relacionamento com a criação, a nossa relação com Deus é realmente uma relação legítima. Se não há uma relação com o mundo ao redor, essa relação é puramente abstrata. É uma relação que de fato só existe no discurso, ela não é verdadeira. Era só isso aí, desculpa. Não, é isso, fica à vontade, vocês fiquem à vontade se quiserem comentar. Eu também vejo nisso como grandes personalidades do passado que trouxeram grandes invenções para a humanidade. Na sua geração eram chamados de loucos, né? Não tinham o seu devido valor. Ou seja, as gerações dele passaram, mas as gerações posteriores viram que a obra do seu trabalho era muito essencial para a humanidade e acabaram vendo que, até mesmo na parte artística, como por exemplo Van Gogh. Van Gogh vendia seus quadros a centavos. Na verdade ele nunca nem vendeu, nunca conseguiu, vendeu um enquanto vivo por causa do irmão dele que comprou dele. Exatamente, e hoje vale milhões, né? Hoje as pessoas conseguem enxergar quão valiosas eram suas obras. E isso também que o Rodrigo trouxe, nos traz uma aplicação para nós de que é. Cada ação nossa ela é registrada. Todas as nossas ações elas são registradas diante de Deus e também da própria criação. Então tudo aquilo que nós fazemos, seja bom ou seja ruim, tudo é registrado. Os céus e a terra são testemunhos de tudo aquilo que nós fazemos. Não vai poder chegar naquele grande dia, não fiz, está lá, abrir a tela lá. Ninguém me viu, não. Alguém viu. Então vamos lá, dando continuidade, o texto no versículo 4 ele diz o seguinte: ainda que ele seja forte, as suas mãos são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Ou seja, Deus é a rocha e sua justiça é perfeita e eterna, né? Então o Moisés ele descreve aqui
o Eterno como rocha, né? As obras de suas mãos sendo perfeitas e os seus caminhos de justiça, né? O Rashi ele até explica que mesmo quando parece duro, né, as coisas parecem meio difíceis, nós não entendamos porque de fato certos tipos de coisas ruins acontecem nas nossas vidas. Tudo tem um propósito, tudo é justiça. O caminho bom leva à justiça, o caminho ruim também leva à justiça divina, né? O caminho que você escolhe, né? Até mesmo no livro de Devarim, a gente vê que Deus ele nos dá a opção de escolhermos entre o bem e o mal, né? Porém ele nos orienta a escolhermos o bem, né, para que nós possamos viver. Até mesmo ele quer o nosso bem, porém qualquer dos dois caminhos não nos isenta da justiça divina, não nos isenta da justiça do Criador. E aí, paralelo com as 7 leis universais, que nós temos é o estabelecimento da justiça divina, né? O estabelecimento da justiça, né? Tribunais de justiça, né? Que nós temos como obrigação, como Bnei-Noach, estabelecermos justiça. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, fazer aquela nossa interação. Nós já começamos aqui com o Rodrigo, né? Se alguém aqui de vocês já viu alguma situação ou alguma coisa que pareceu injusta, que queira compartilhar com a gente. Alguém já viu algo que pareceu muito injusto para você naquele momento? Alguém viu? Eu tenho visto o Estado sionista massacrando crianças e mulheres civis da Palestina, né? E religiosos batendo palma e tentando defender, porque um Estado que quer manter a sua sobrevivência, querer destruir um outro Estado, não é algo novo sobre o mundo, tá entendendo? Mas pessoas espirituais e religiosas justificando genocídio e guerra através de religião e crenças, para mim uma injustiça que não tem tamanho, porque contra um Estado imperialista e corrupto você tem todo o dever de protestar, mas quando aquilo é colocado como uma ação divina, como se fosse a vontade de Deus, contra Deus ninguém pode protestar, e aí a gente acaba adquirindo a mentalidade de um Deus perverso que mata quem não se adere ao seu conjunto de crenças, porque um Estado, um grupo político delegou para si a própria divindade na Terra. Quando eu já vi isso acontecer, já vimos isso acontecer, né, na história do mundo, com as Inquisições da Igreja Católica, né, com os progrões promovidos pelo Estado Islâmico, pelo nazismo, né, por todo tipo de tirania quando entra no poder, e agora nós vemos isso começar a acontecer com aqueles que foram os principais alvos dessas perseguições. Então essa coisa de imitar o inimigo para dizer que o importante é sobreviver, eu acho que é meio que se desconectar do que é realmente o propósito do Criador, que é a techuvá e o arrependimento genuíno, né, para substituir por um discurso de supremacia racial. Isso para mim é uma injustiça que não tem tamanho. E o que você, assim, tira algo de bom dessa situação que está acontecendo? Você costuma tirar, tem algo de bom que você possa tirar disso? Eu vejo que Deus é justo, né? Eu vejo que Deus é justo. Aquilo que você faz, você vai pagar. E não interessa qual é o título que você delegue para si. Tá entendendo? Porque se as nações se levantarem contra Israel, com Israel sendo inocente, Deus deixou de ser justo, né? Deus está sendo injusto com o seu próprio povo. Então, se você vê que o mundo está se levantando contra o povo judeu, eu preciso entender quais são as causas. E aí eu saio do âmbito emocional imposto pela religião e saio fora, né, desse cenário e olho de fora. E aí eu vejo que ali não tem Deus. O que tem são políticos brigando por poder e destruindo pessoas inocentes, como é de praxe de todo o sistema de poder. E aí a gente vê que realmente, graças ao Eterno, esse tipo de coisa está acontecendo para tirar o povo de uma idolatria faminta que estava acontecendo em relação ao Estado de Israel. Inclusive nós, muitas vezes, já defendemos cegamente aqui, mas chega uma hora que tem que acordar, tá entendendo? Então, o que é do Eterno é aquilo que traz luz no mundo. Se derrama o sangue do irmão,
não tem nada a ver com o Criador. Então isso que você tira de bom é o fato de perceber que defender qualquer estado político, qualquer grupo político é uma idolatria e que precisa ser rompido também. É o que acontece muito aqui no A gente precisa transcender dessa ideia. Aqui no Brasil agora é um prato cheio, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, porque o que está acontecendo lá na faixa de Gaza é uma coisa que está fazendo com que o mundo se levante contra Israel. E quem vai pagar por isso? São os racistas, sionistas lá que estão no poder? Não, são os judeus que estão espalhados no mundo, na diáspora. Em grande parte que também são contra isso que fazem lá, porque eu não posso fazer contra o outro aquilo que eu não quero que o outro faça comigo. Isso não é uma regra cristã, isso é uma regra universal. Tá entendendo? Então, a partir do momento que eu uso a narrativa de que eu sofri no passado e, portanto, eu tenho o direito de te fazer sofrer no presente, porque Deus quer assim, não, você vai falar isso para uma pessoa minimamente racional, a pessoa vai falar, peraí, não, você tá completamente desequilibrado do que é a verdade. Onde Porque, fica o amar ao próximo? tá entendendo? Porque assim, como que acaba uma guerra? Quando um mostra o lado o erro do outro? Não, é quando cada um olha para o seu próprio erro e tenta melhorar. Porque se eu estou preocupado tentando melhorar os meus erros, eu não tenho tempo para ficar tentando apontar o erro dos outros. Só que a mentalidade humana ela ainda é tão bloqueada pelo ego que é muito mais doloroso eu olhar para as minhas próprias falhas do que olhar para a falha daquele. É muito mais doloroso me consertar do que tentar consertar o outro. Então é fácil jogar a responsabilidade para o outro. Mas o povo pelo povo, seja o povo judeu como o povo palestino, sempre viveram em paz. Tá entendendo? Sempre viveram em paz. E para eles não tem problema eu ser judeu, você ser palestino e cada um ter a sua crença. O problema não é o amor ao próximo aqui. O problema é você colocar a tua crença religiosa como critério daqueles que você tem que amar ou não. Tá entendendo? E isso de hoje sendo colocado diante da humanidade é libertador. Isso é libertador. Peraí, para amar a Deus eu tenho que odiar o meu vizinho? Está errado isso. Se está errado, como que a gente faz para melhorar? Para que isso não aconteça de novo. Né? Porque depois das grandes quedas, né, surgem grandes despertamentos. Então a gente vê isso acontecer e receber a possibilidade de perceber, né, a oportunidade de começar a melhorar, abrindo mão disso que nos trouxe até esse ponto, é transformador. Entendeu? É um passo significativo para a humanidade, romper definitivamente com qualquer religião que queira assumir o protagonismo do mundo. Porque o mundo ele foi feito com diversidade, o Eterno criou assim. Então o mundo não vai compreender o que é a unidade do Eterno quando todo mundo virar judeu. O mundo vai compreender a realidade do Eterno quando todo mundo tiver a liberdade de ser o que é. Entendeu? Aí eu vou compreender o que é a unidade. Porque quando eu compreender que o meu irmão é uma extensão de mim, eu não preciso mais criar uma barreira, como o senhor falou, diante de um muro, né, que me separa do outro pela convicção. Não, a gente precisa se unir por aquilo que nos faz iguais. E o que nos faz iguais? O desejo de ser melhor. Tá entendendo? Não o desejo de agradar mais o meu Deus ou não. Vamos ver quem oferece um sacrifício maior. Não é isso que a Torá realmente ensina, entendeu? Mas quando se desce a política para o âmbito religioso, faz essa salada toda aí. Concordo com você em parte. Normal. Não concordo completamente. Não acho que Israel esteja cometendo um genocídio. Mas tá. Isso aí todas as instituições já deixaram claro. Agora é claro que é doloroso admitir. Entendeu? É doloroso admitir, mas infelizmente a ONU já disse. Concordo com você que o inimigo não é o povo palestino. Isso eu concordo com você. Nunca foi. Nunca foi o povo palestino. Não, às vezes o inimigo é quem o inimigo é quem está comandando. É quem está comandando. É o Hamas. Não, eles são inimigos. São dois inimigos. O Hamas e o Sionismo. Não, sim, tudo bem. Mas quando eu digo na questão, a gente está debatendo aqui, conversando a direito de sobrevivência de um país. Se eu estou num centro rodeado de inimigos que querem me destruir. Por quê? Que querem acabar comigo. Não, isso não é de agora. Não, mas por quê?
porque querem me acabar. Cara, nunca, sinceramente, nunca disseram o porquê, mas é estatuto do Hamas por querer acabar com o povo judeu, não só do Hamas, mas dos islâmicos radicais. Sempre foi a destruição do povo judeu. Desde que Israel se formou como Estado, até os dias de hoje, você sempre vê os islamistas radicais, tá? Não estou dizendo que todos do Islã eles sejam contra a existência de um povo judeu, contra a existência de uma sociedade. De fato não é. Entendeu? Não Isso é. é uma propaganda. Exatamente, não são todos. O Hamas ele quer destruir o povo judeu. Só que assim, o Hamas não tem nem estrutura para isso. E quem fundou o Hamas foi o Estado de Israel. Tudo Tá bem. entendendo? Não, Então sim. assim, Anos 80. tá entendendo? Então assim, o próprio Estado de Israel fundou o Hamas para poder promover a cisão do governo palestino e romper com a autoridade palestina. Para ir contra a OLP. Tá entendendo? Não sabia dessa informação. Então, o Hamas ele provocou uma cisão dentro do Estado palestino, fazendo com que a autoridade palestina ficasse na Cisjordânia e ficaram ali no campo de Gaza. A princípio, a ideia era que fosse uma base de resistência financiada pelo próprio povo judeu contra a autoridade palestina. Como, né, essa guerra, esse ataque de 8 de outubro, 7 de outubro aconteceu, tem muita lacuna e muita coisa muito mal explicada, porque as fronteiras de Israel sempre foram muito bem guardadas. Sim. E aí, de repente, nesse dia de uma festa sagrada, acontece esse ataque, e justamente nesse dia as fronteiras baixaram. Então, assim, foi muito conveniente fazer com que o Hamas, que é uma instituição fundada pelo Estado sionista, ataque o Estado de Israel e leve reféns, a fim de que o exército de Israel encontre o pretexto tão desejado de destruir o povo palestino. Concordo, porém, não exime o fato de que é um povo querendo destruir o outro. Não, é um grupo querendo de destruir. líderes querendo destruir outros líderes. O povo em si só está sofrendo, só está pagando o preço mesmo. Não, então, quem está pagando o preço é o povo palestino e inclusive o povo de judeu. Israel. Os dois estão pagando o preço. Entendeu? Então não exime o fato de que um queira destruir o outro. Sim. Certo? Então também não exime o fato do que a história conta, de que Israel sempre sofreu retaliações, pelo simples fato de existir. Assim, tem Desde um romantismo aí. Você acha? Eu acho que não. Tem, porque senão, cara, a gente fica naquela de que o único erro de Israel é existir. Tá. Porque o único erro de Israel é existir, e não é bem assim. Se a gente olhar dentro da história do próprio Tanar, dentro da própria Torá, tá entendendo? Existe sempre a demanda de que para eu ter tranquilidade nesse ambiente eu preciso destruir todos ao meu redor. Porque todos ao meu redor não querem cultuar a minha crença. Então Israel, como um povo de uma religião única, quando ele entra ali no Oriente Médio, a principal característica dele, né, do sionismo ali já implantado dentro do próprio contexto bíblico, é o quê? Promover uma pureza étnica na região, onde somente a etnia dos judeus devem ser a protagonista dentro do território de Israel. Até então não tem problema, porque cada povo ele tem que manter a sua identidade. Tá entendendo? O problema é quando eu digo que isso passa a ser uma obrigação de todos os governantes de Israel, destruir qualquer tipo de vizinho que tenha. E aí quando você chega no ambiente em que o vizinho sabe, esse povo tem cultura de eliminar os seus vizinhos. Esse povo tem essa mentalidade. O que a gente precisa fazer? Qual foi a palavra de Balaque, né, para Balaão, quando o povo de Israel estava ali no deserto, crescendo, prosperando, chegando em direção a Midian e a terra ali do rei Balaque e tal. O que os mensageiros disseram para ele? Olha só, esse povo que está vindo aí, eles têm o hábito de sair lambendo a terra como o boi lambe o pasto. Ou seja, por todos os lugares que eles passam, eles causam destruição. Então nós precisamos contê-los antes que eles entrem pelo nosso território.
Tá entendendo? E ali começa a ideia de que aonde Israel chega, eles eliminam aquela cultura já estabelecida ali para implantar a deles. Colonização, isso? Oi? Isso é uma É colonização. um colonialismo, entendeu? Então, quando veio o Estado de Israel, o povo vivia, né? Tipo assim, vocês respeitam o nosso território, nós respeitamos o de vocês. Aí veio o reino de Davi, veio ao reino do sul, teve a quebra. E aí, como eles não tinham mais com quem brigar em volta, começou então a briga interna, onde começaram a vir as seitas, saduceus, fariseus, essênios, todo mundo querendo estar certo. A gente não tem mais vizinho para brigar, vamos brigar entre nós. E aí veio a destruição do templo. E com a destruição do templo, a diáspora. E o objetivo da diáspora era ensinar a lição. Mas aí eles voltaram. Quem voltou para a terra de Israel? Os judeus que foram expulsos? Não. Os ucranianos, os russos, os poloneses, que estranhamente são os mesmos, né, nazistas, só que agora convertidos ao judaísmo. Está entendendo? Que são chamados Askenazi. Né? Hitler não queria preservar a raça ariana. Então quem era a raça ariana? Eram os brancos de olhos azuis, né? Que são ali os alemãos e tal. Hoje, quem são os judeus que mandam no Estado de Israel? Raça ariana. Só que convertidos ao judaísmo. E estranhamente promovendo em relação à população de Gaza o mesmo tipo de genocídio que os nazistas propuseram aos judeus. Então, peraí, será que são mesmo judeus, esses homens de olho azul e ruivo, que estão agora usando kippah e roupa preta? São questionamentos. Então, se não houver, o povo de Israel está diante de uma encruzilhada. Ou nós confiamos no Eterno, ou nesses polacos aqui que estão querendo destruir os nossos vizinhos para dominar a nossa terra. Porque se você for tentar para Israel, você convertido ao judaísmo, né, pela linha sefaradi, ou que seja, não sendo de pele clara, você vai ter um monte de dificuldade lá. Sim. Mas se você for convertido por Askenazi, rico, para montar uma empresa, você vai ver tudo operado. Então lá quem não é dessa etnia, né, Askenazi, né, não tem privilégio nenhum em Israel. Se é judeu, vive como cidadão de segunda categoria. Se é palestino, vive como subhumano. Por isso que eles vão jogando tudo lá na Gaza e deixando Gaza na miséria. Entendeu? Então, precisa romper. Opa, nós precisamos nos converter ao Eterno. De verdade. Como fazer isso? Se deixar sair e se libertar desse jugo europeu e racista que tem tentado nos dominar. A partir de dentro. Entendeu? Então, esses askenazitas, um pouco falando da linhagem askenazita no total, mas essa elite sionista que hoje está no poder de Israel, ele está ali representando o que o nazismo era na Alemanha. Está entendendo? Manter uma raça pura num ambiente que se julga contaminado por raças inferiores. E isso está lá presente. É por isso que muitos judeus religiosos e cabalistas, eles não aceitam de forma nenhuma o sionismo. Quem é que aceita o sionismo? Quem é que defende o sionismo? Está entendendo? Os judeus que estão fora de Israel ou aqueles que estão lá dentro pertencendo às elites. Entendeu? Porque quem está vivendo na pele aquilo lá, sabe que aquilo lá está sendo um inferno, tanto para judeu como para palestino. Entendeu? Entendi. A gente pode até dar continuidade depois no rádio lá, só para a gente dar continuidade no estudo aqui. Tá? A gente continua aqui, o Eduardo pode falar lá. Só rapidamente, assim, você perguntou sobre a questão da justiça. Aham. Eu acho que a história, ela é uma grande professora. Só que ela é uma professora não ouvida, é uma professora ignorada. Eu acho que a história, ela traz grandes lições sobre a justiça, mas que não são ouvidas. Acho que quando a gente vê o conceito de justiça agindo no mundo através da história, a gente vê muito mais o conceito de injustiça. E o conceito de justiça como a máscara da injustiça. Mantém o ciclo. Quando a gente vê a justiça na história, a gente vê ela sendo simplesmente uma máscara utilizada pela justiça. Então, quer dizer, só para finalizar, eu acredito que nós seres humanos não aprendemos com a história, não aprendemos com aquelas coisas que aconteceram. E a gente fica revivendo aquilo e cometendo os mesmos erros. Fica no mesmo ciclo.
Sim, e a justiça é um ideal. A justiça é um ideal que a humanidade tenta chegar. Só que a justiça é um ideal que ele não é válido por si mesmo, mas ele age como máscara. Então, por exemplo, se a gente mascara tal ato como um ato de justiça, o que conta é a máscara que aquilo simboliza. Então, quer dizer, esse ato é justiça. O que aquilo demonstra superficialmente como justiça, mas não as coisas que estão por trás daquilo. Aquilo então o ciclo vai continuar perpetrando, vai acontecendo. Acho que justiça, ele age muito como uma máscara e de acordo com os discursos. Então isso, por exemplo, você pode sustentar qualquer discurso usando como um discurso justo. Por exemplo, do povo palestino. Uma pessoa religiosa pode falar que isso é justo porque os judeus são o povo de Deus. Então você atribui justiça a um discurso, a um ato que é historicamente injusto, mas você usa a máscara da justiça para justificar. Então acho que a justiça ela é uma palavra, ele é um discurso da linguagem que é usado conforme os mecanismos do poder, mas não é uma... Só pode haver justiça se os dois lados estiverem satisfeitos. Aí é justiça. Mas enquanto um lado sai perdendo, tem essa ideia. Eu acho que é muito mais com o ideal mascarado. A história não é exata, né? Sempre é contada pelos vencedores. Mas também tem a história dos perdedores, né? Daqueles que perderam a batalha. Mas enfim. Muito boa essa aula de hoje, hein? A minha pergunta foi se vocês já viram, né, algumas situações que pareceram injustas, mas depois perceberam que algo bom surgiu dela. Rambam também nos traz um ensinamento através dessa pergunta que eu acabei de fazer. Qual é o ensinamento que o Rambam nos traz? Ele explica que tudo acontece no mundo, inclusive no sofrimento, faz parte da ordem da justiça de Deus. Mesmo que pareça ruim, pode ter um propósito de correção ou ensino. Portanto, devemos buscar compreender a justiça divina antes de julgar uma situação como injusta. Certo? Então, esse é um dos ensinamentos para essa pergunta que o próprio Maimônides ele nos traz. Eu tinha outras perguntas aqui, mas eu acho que só nesse tópico vai ficar a aula toda. Então eu vou pular aqui. Se não fosse a justiça divina atuando no mundo, sim, a humanidade já teria se corrompido. Sim. A humanidade já teria sucumbido há muito tempo. Sim, é verdade. Então, uma aplicação prática que ele nos orienta é viver com honestidade e justiça em todas as áreas da nossa vida, e cada ação correta fortalece a presença de Deus aqui no mundo. Pode repetir, por favor, Renato? Aplicação? Viver com honestidade e justiça em todas as áreas da nossa vida. Cada ação correta fortalece a presença de Deus no mundo. É o tipo Holanda, né? Quebrou, conserta, sujou, limpa. Isso aí. Isso mesmo. Dando continuidade no texto, o texto nos diz o seguinte. Vamos lá. Cadê? Capítulo verso 15. Isso. Engordou-se Yeshurun e deu coices, e engordaste, e engrossaste, e de gordura te dobraste. E abandonou Deus, que o fez, e desprezou ao forte da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com obras abomináveis o irritaram. Sacrificaram aos demônios que não têm poder divino, aos deuses que não conheceram, novos deuses que apareceram há pouco, pelos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste do forte que te gerou, e olvidaste a Deus que te fez sair do ventre materno. Então, aqui nessa parte do texto, Moisés está criticando o povo por receber as bênçãos do Eterno, porém se voltar contra o próprio Criador, né? Eles se voltam para a idolatria, né? Os sábios eles nos dão um grande alerta. Eles não nos proíbem de termos riquezas. Não é proibido ninguém ter riquezas, porém é preciso ter cautela. É preciso ter cautela porque o poder, o dinheiro,
eles nos fazem nos afastar do Criador se não forem bem administrados e usufruídos. Porque muitas das pessoas estão nos dias de hoje fazendo do dinheiro não como ferramenta, mas como aquilo como alvo a ser almejado, a ser conquistado. E bem sabemos que não é isso. E o interessante, o que acontece hoje em dia, Renato, que a gente precisa ter o dinheiro. Sim. O contrário é que não pode acontecer, porque essa é a problemática. A gente pode ter o dinheiro que não pode nos ter. Exatamente. O domínio da nossa mente, da nossa consciência, aí eu tenho para poder usufruir, fazer o melhor, ajudar o próximo. Você não pode que ele seja o seu dono, que ele te mande, que ele te dê as ordens. Exatamente. Quem manda aqui é você, gente. O dinheiro é só mais uma ferramenta. Exato. É uma ferramenta. Não é proibido tê-lo, porém é preciso ter cautela. Exatamente. Entendeu? Muita cautela. Como já faltam 5 minutos, eu vou dar uma... Já? 5 minutinhos. Passou rápido. Passou rápido. Tem uns 10 minutos da nossa amiga que eu preciso passar. Enfim, uma aplicação prática para que nós possamos ter nesse tópico para que nós para rejeitar não apenas os ídolos físicos, mas também os modernos, como dinheiro, status, poder, e reconhecer a Deus em tudo que nos mantém conectado e nos protege das consequências do afastamento. Ou seja, é muito importante com que nós rejeitemos, não é rejeitar no fato de desprezar, mas não colocarmos como uma forma de objetivo principal, e sim ter o eterno como objetivo principal das nossas vidas, e todas essas coisas como simples ferramenta para que o nome do Eterno possa ser glorificado, para que o Eterno em si ele possa ser glorificado. Eu nunca vou me esquecer algo que o Eduardo aqui trouxe numa aula dele, do Rambam, muito interessante, e eu carrego isso, e é um ensinamento que eu vou até levar para as futuras gerações que de mim vier e para aqueles que eu tiver a oportunidade de estar falando sobre, que antigamente nós tínhamos um deus pagão chamado Moloque, na qual os pais levavam seus filhos e eram sacrificados a esse deus. E que nos dias de hoje nós temos um novo Moloque, e muitos de nós não percebemos isso. Houve um tempo atrás uma polêmica muito grande na questão da adultização das crianças através das redes sociais. E muitas das vezes os próprios pais deixavam as crianças passarem por esse tipo de problema ou esse tipo de assédio só para usufruir dos benefícios do que aquilo poderia trazer para eles, ou seja, através de algum AdSense, de alguma forma de monetização, de algum retorno que poderia estar trazendo financeiro para a vida deles. Ou seja, nós temos um novo Deus Moloque, onde os pais sacrificam os seus próprios filhos em prol dos seus próprios interesses. E falta muita atenção de nós como os pais nessa questão, que às vezes nós estamos sacrificando os nossos filhos até mesmo para termos um pouquinho de paz. Tem pais hoje que não querem ter o trabalho, o privilégio de educar os filhos, e coloca lá, joga nas redes sociais para poder ter paz, para poder ter um pouco de descanso. Porém, aquilo, o que seus filhos estão vendo? O que eles estão assistindo? Será que realmente vale a pena sacrificar os seus filhos para fugirmos de algo que é nossa obrigação fazer como os pais? Então fica aqui um questionamento e um alerta para todos nós que somos pais. E eu vou finalizar o nosso estudo de hoje, trazendo uma conclusão de que essa paraxá, o que ela nos ensina? Que Deus ele é justo e soberano, que o afastamento do bem provoca o ocultamento da presença do Criador, gerando consequências naturais e sociais, e que a responsabilidade moral é uma responsabilidade universal, e que cada ato ético aproxima o Criador do mundo. E aqui eu queria deixar uma pergunta para o professor Eduardo, que ele só vai responder
na aula dele inicial. Como eu disse na próxima aula dele, que é sobre Guia dos Perplexos, né? Hoje é a aula 40 aí? 41. Hoje é o capítulo 48 que nós vamos estudar. Então, se você quiser saber qual é a resposta dessa pergunta, assiste o capítulo 41 aí do Guia dos Perplexos. Eu comecei o nosso estudo dizendo aqui que a nossa Beit, ela tem uma linha muito mais filosófica, né? Que abrange muito mais os questionamentos. Aí eu te pergunto, o que é a filosofia? O que é mais importante para a filosofia? É fazer perguntas e questionamento em relação à vida ou obter respostas? Ou é o mix dos dois ou não tem nada a ver um com o outro? Então, o que é a filosofia? Fazer perguntas ou questionamentos através da vida ou obter respostas? A resposta fica na aula do Guia dos Perplexos, capítulo 41. Assim eu encerro a minha participação. Eu também tenho interesse em saber. Azak Baruch. Que aula, gente.